Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Pode Ser. Hoje recebendo uma grande amiga minha, analista corporal, Eveline Fortes. Nome forte, um nome marcante. Eu conheço a Eveline há muito tempo, desde o tempo de escola propriamente dito. Conheço ela como advogada também. E hoje ela está vindo aí como uma analista corporal propriamente dito. Daquilo que ela está buscando hoje, se apresentando como analista corporal, fazendo bastante trabalho relacionado a isso. Eveline, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Pode ser? Top. Vamos Eveline, conversar um pouquinho. vamos conversar sim. Eu te conheço como advogada. Isso. E aí tu fez essa transição de carreira propriamente dito para uma analista corporal. Isso mesmo. Como tu fez essa mudança? Por que dessa mudança? Essa mudança começou há uns 3 anos, mais ou menos, porque, na verdade, eu sempre gostei dessa parte do desenvolvimento humano. Sempre foi Certo. algo que me chamou muita atenção, né? Então, uma das opções de faculdade era psicologia, direito também, então optei pelo direito, mas sempre com um pezinho ali, né? Pesquisando assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, fazendo alguns cursos, nada muito profundo, né? Nada muito aprofundado, mas sempre pesquisando, lendo sobre o assunto. E ali uns 3 anos eu comecei a ficar meio decepcionada com o direito, né? Certo. Não tinha mais aquele brilho. E fazem uns 2 anos e eu comecei a fazer o curso, eu encontrei o Corpo Explica, né? Certo. Há uns 2 anos atrás. Consumi o conteúdo deles no Instagram, porque era uma escola bem nova, né? Na época, acho que tinha 2 anos na época, agora, se não me engano, tem 4. E nesse período, eu pensei, tá, vou fazer o curso pra mim, né? De frente ao espelho, né? Para Certo. autoconhecimento. Fiz o curso, eu pensei, não, então tá bom. É isso que eu quero para... Se é para mudar de carreira, vai ser para esse ramo mesmo. Entendi. Então, acabei fazendo essa transição, né? Bem radical. Radical. Mas o analista corporal, ou, né, não o analista propriamente dito, mas a pessoa que vai em busca de um analista corporal, ele, na maioria das vezes, ele está buscando o assim, propriamente dito. Autoconhecimento. São pessoas que... Uma vez uma pessoa descreveu muito bem, né, no final da sessão. Ele falou assim, olha, eu sempre tive muitas respostas. Certo. Só que eu não sabia as perguntas para tudo aquilo que eu ouvia. Aí agora, com a análise, eu encontrei as perguntas para as respostas e as respostas para outras perguntas que surgiram. Que bom. Então, são pessoas que normalmente elas já tiveram algum contato com o conhecimento pessoal, né, com autoconhecimento, e acabam buscando mais alguma ferramenta, né? Ou porque elas estão passando por uma situação difícil, ou porque elas querem mudar, talvez, de carreira, ou porque simplesmente querem melhorar de vida. E, às vezes, tem algumas coisas que a gente não sabe de onde que vem, Certo. né? Que travam a nossa vida e a gente não sabe de onde que vem. Então, essas pessoas são as que buscam o autoconhecimento em si, né? E também a análise corporal. Sim. Então, talvez seja uma dor, mas principalmente pode ser por um ato de mudança, propriamente, Sim. de busca, de crescimento, de evolução, e ela vai buscar um analista corporal para poder encontrar alguns traços para poder se resolver, vamos dizer assim, se entender, né? Se Isso. conhecer, propriamente dito. Tá, e o analista corporal propriamente dito, a escola, né, e tudo mais, isso é uma ciência, isso vem da onde, propriamente dito? A análise corporal, né? Ela começou lá na época do Freud, com o Reich, que estudava, trabalhava junto com o Freud e também era psicanalista, né? E eles tinham clínicas separadas. E o Reich, ele começou a perceber que as pessoas que iam até ele, elas tinham corpos parecidos e os problemas também eram parecidos. Certo. As queixas que elas levavam também eram as mesmas, né? Então, ele começou a ver o padrão que existia entre corpo e mente, né? Então, a gente sempre fala que uma época, antes de Freud, só tinha corpo, né? Os médicos, eles só estudavam o corpo. Certo. Todas as doenças eram solucionadas pelo corpo. Sim. Freud veio e falou assim, não, então não é bem assim, tem uma mente ali dentro, né? Dentro desse corpo tem uma mente. E aí o Reich falou que, calma,
Tem uma mente e um corpo, mas na verdade os dois são uma coisa só. Os dois funcionam juntos. Uhum. Tanto que, quando você olha um, você consegue enxergar o outro. Um é reflexo do outro. Que legal. Aham. Então, se tu trata, por exemplo, corpo, tu consegue, de uma certa forma, tratar mente. E se tu trata a mente, consequentemente, tu tá tratando o corpo também. Tem muitas coisas que são bem relacionadas. Uhum. Inclusive, a questão de dores. O Corpo Explica em si, ele está fazendo algumas pesquisas, inclusive com câncer, né? Uhum. Para verificar como que a mudança de mentalidade interfere na cura do câncer. Uhum. Então, para ver como as coisas estão muito ligadas, né? Interligadas, né? Uma sinergia entre Sim. eles, né? Uhum. Que legal. E daí na análise corporal, propriamente dito, ela analisa o corpo da pessoa, alguns mesmo. pontos da pessoa. Quantos pontos? 6. 6 pontos. E dali ela traz um resultado, vamos chamar assim, de uma análise, e ela consegue decifrar essa pessoa, entre aspas, né? Como um perfil, um comportamento, o que seria assim, propriamente dito? Nós chamamos de traços. Traços. São 5 isso. traços e são 6 partes do corpo que a gente analisa. Certo. A ferramenta ela é bem simples, mas ela é bem poderosa, como a gente fala. Legal. É uma tabela, Uhum. né? Tem 6 partes do corpo aqui e 5 traços aqui. Certo. Então, em cada linha, a gente analisa uma parte do corpo específica e distribui 10 pontos para os traços. Tá, mas né? vamos lá, deixa eu te Sim, interromper. vai. Vamos imaginar o seguinte, tu vai me analisar. Sim, Só um exemplo, né? Tu vai analisar a cabeça é o primeiro ponto. isso. Certo? Então tem lá, a cabeça é o primeiro ponto, tem os 5 Os traços. 5 traços. Aí se for o primeiro traço, tu vai botar um número. Número 1, 2, não? Como é que é? Não, a gente... Vou começar fazendo tua análise. Eu olho quanto de esquizoide tem nessa cabeça. Que o esquizoide é o primeiro traço que se forma, a gente normalmente começa por ele. Quanto que de esquizoide tem nessa cabeça? Então, o que eu vou olhar? Se é uma cabeça mais alongada, se é uma cabeça que ela tem uma testa ressaltada, se parece que ela é leve, né? O que tu tá vendo na minha cabeça, Eveline? Por favor, agora me ajuda. Vamos lá. Só a cabeça, analisa só a cabeça. agora. Vamos lá. Você tem o queixo, que é pontudo. Isso é traço do psicopata. Certo. Então, você tem essas bochechas que são molinhas, né? Uhum. Então, isso é um traço... Isso traz a característica do oral. Certo. Você tem a questão aqui da testa ser um pouco mais... alongada. É uma das partes principais do seu rosto, né? Então, a gente tem ali a presença do esquizoide. Então, o que a gente faz? A gente olha o que tem mais, o que tem menos. E distribui esses 10 pontos. E tem mais? O que tem mais? Aí a gente olha, por exemplo, vira de lado. Tanto faz? Isso, fica sério. Pode virar do outro lado. Nariz ombro. Não. Bom, daria pra dizer que tem bastante psicopatia e esquizoidia na tua cabeça. Tá, então antes de a gente conhecer todos os traços, eu conhecer esses dois. Tá. O esquizoide é um traço muito criativo, que ele gosta de ficar mais isolado, ele não gosta muito de aparecer, nos momentos em que ele está criando. Ele não gosta muito de contato com as outras pessoas. Né? Né? Criação. Nos momentos em que ele está ativo, né? A gente pode dizer assim. E já o psicopata é um traço que ele é articulador. Ele gosta de liderar, ele gosta de ter pessoas competentes para fazer por ele. Certo. Então, esses são os traços que daria para dizer que tem Você mais tá na sua agora, cabeça. Certo. Só que assim, o que a gente não faz? se limita na cabeça. Não, a gente certo. analisa cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. São essas 6 partes do corpo. Essa pontuação ela é distribuída 10 pontos em cada uma dessas partes, né? Então, no final disso tudo, a gente tem um gráfico, e daí sim a gente pode falar, o Fábio ele é mais psicopata com oral, ou psicopata com alguma coisa, esquizoide com rígido. Então, vai ser a junção de toda essa pontuação. Certo. Né? E aí são 5 traços. Isso. Quais são os 5 traços? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Tá. E quais são as características desses traços? Vamos lá. Para entender
né, De uma forma bem simples, resumida, assim, o pessoal para que vocês conhecer, consigam certo? entender, né, todo o contexto dele. Os traços, eles são formados desde a concepção do bebê até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Certo. Como que vai ser formado esse traço? Esse traço ele é formado em um momento por uma dor. E essa dor vai trazer alguns recursos para essa pessoa. Certo. Né? O momento é conforme vai sendo mielinizada a medula espinhal. O que significa isso, Eveline? Porque assim, a criança, quando ela nasce, ela já está com a medula pronta. Né? Toda a questão nervosa ali, todo o sistema nervoso está pronto. Só que ainda falta como se fosse encapar o fio. Certo. Né? Então passa uma bainha de gordura por toda a medula. Conforme ela começa aqui de cima da cabeça, né? E vai descendo até a parte do genital. Certo. Então, conforme essa bainha vai descendo, a criança ela vai adquirindo controle e sensibilidade de alguma parte do corpo. Enquanto isso está acontecendo, enquanto vai descendo a bainha, a criança também vai percebendo o mundo de uma forma diferente. Tá, deixa eu só fazer um parênteses. Essa bainha, como tu falou, né? Isso é algo, como eu posso dizer, os médicos trazem isso como realidade, não é uma invenção da... Não. Inclusive, se quiser pesquisar, é mielinização. O nome, né, científico é mielinização. Ah, legal. Então, a gente, só para simplificar, fala que é uma bainha de gordura ali para deixar mais fácil. Isso é um processo que vai acontecer com todo mundo. Querendo, gostando ou não gostando, faz parte do processo de evolução do ser humano de criança até se tornar uma pessoa adulta, por exemplo. Sim. E tem outras mielinizações que acontecem, mas a principal e a que forma os traços é essa. Certo. É essa da medula espinhal mesmo. Certo. Né? E o que vai acontecer nesse período? E outra coisa, por que todo mundo tem os 5 traços? Porque todo mundo passou por todas essas fases, né? Então, não tem como dizer que, fulano não tem tal traço. Tem, pode ser 2%, mínimo, mas tem. Certo. Né? Então, não tem como dizer que a pessoa não tem determinado traço. E também, ninguém é 100% de um traço, né? Porque ninguém passou só por uma fase. E tudo vai da percepção da criança, de como que a criança interpretou tudo aquilo, né? O primeiro traço que se forma, ele se forma dentro do útero da mãe, e é da percepção que o feto, naquele momento, tem. Lembrando que o feto, ele não pensa propriamente dito, né? Mas é a percepção que o feto tem de que ele está incomodando, né? Porque o que acontece naquele momento? A mãe tá ali com o feto, ela não tem controle sobre o útero. Sim. Não tem como ter controle sobre o útero. E, às vezes, a mãe se preocupa com alguma coisa, e quando a pessoa se preocupa, a mãe, principalmente, o sangue, ele para de ir tanto para o útero e vai para o resto do corpo. Por quê? Porque ela fica em estado de alerta. Certo. E daí, ao invés de ir para o feto, para o útero, fica para correr, né? Caso precise. É questão, né? Sobrevivência. Então, e quando isso acontece, que diminui o tanto de sangue que está indo ali, né? A quantidade de sangue, o útero, ele fica mais duro, mais, né? Fica desconfortável para o feto. E quando que normalmente a mãe lembra que está grávida? Quando a criança chuta. Sim. Né? Só que esse chutinho é espasmo que a criança tem, que o feto tem. Então, o que ele percebe? Que quando ele tem o espasmo, o mundo dele fica ruim. Então, ele começa a concentrar toda a energia dele para a cabeça. Entendi. Então, nesse momento, se forma o traço de caráter esquizoide. Então, normalmente, quando a mãe tem passou por um momento trágico ou teve uma gestação difícil, a tendência de ter um filho com predominância esquizoide é grande. Certo. Né? Lembrando que esses nomes não têm nada a ver com patologia, né? Sim. Ou nada do tipo. E o que vai trazer para essa criança, inclusive depois, quando ela for adulta? Vai ser uma pessoa que ela vai ser mais introvertida, né? Vai gostar mais de ficar no cantinho dela. Ela vai ter momentos de caverna, que a gente chama, que é ficar mesmo no mundo dela. Ela cria um mundo paralelo, né? Então, e ela é muito imaginativa e tem uma criação muito, muito fantástica. Ela consegue criar coisas do zero que ninguém jamais imaginaria. Legal. Né? Então, esse é o superpoder dela, a gente pode dizer assim. E outra característica é que ela consegue sintetizar coisas muito rápidas, muito fáceis. Ela entende muito fácil. Né? Ela tem um poder de aprendizado muito rápido também. Certo. Né?
Então, esse é o esquizoide. Uhum. Depois, a criança nasceu e ela começa a mamar. Sim. O mundo dela ainda é a mãe, né? Que tem a fase da amamentação. Ela chora pra chamar atenção quando ela tá com fome, quando ela tá com sede, quando ela tem alguma coisa incomodando. Sim. Ela pegou um brinquedo no chão, ela coloca na boca. Então, essa é a fase oral. Tudo que a criança faz é pela boca, Sim. né? É o poder de comunicação dela. Sim. E quando ela se comunica e a pessoa não entende o que está acontecendo, ela se sente abandonada. Certo. Então, a dor desse traço é o abandono, né? E ela vai, para evitar o abandono, ela vai ser uma pessoa que se comunica muito bem. E vai ser uma pessoa muito empática, Uhum. né? Então, ela vai também ser muito sensível de ver uma pessoa que ninguém sabe que a pessoa não tá bem. Vai chegar pra pessoa e vai perguntar o que tá acontecendo. Ah, eu notei que você tá estranho hoje. Uhum. Então, essa é uma das características do oral, né? Certo. Por quê? Porque ela precisa se comunicar e a forma que ela aprendeu de chamar atenção e de não ser abandonado foi chorando, Uhum. né? Uhum. Então, essa é a forma que ela encontra de sobreviver. Certo. O esquizoide, só voltando um pouquinho, ele é aquela pessoa que ele tem os ossos mais aparentes, é mais alongado, tem a cabeça um pouco maior, Sim. né? E o oral é o oposto. Ele é mais molinho, ele é mais redondinho, se fosse colocar formato, ia ser um círculo. Certo. Já o esquizoide ia ser um palitinho. Então, por quê? Ele vai ter feições mais infantis. Porque entre você abraçar um bebê e abraçar uma pessoa com pontas, com ossos, de quem que você vai chegar perto? Fofinho, né? Da pessoa fofinha. Então, essa é uma forma, inclusive, da pessoa afastar ou aproximar as pessoas, conforme a necessidade que ela tem, né? De suprir e de não sentir mais aquela dor que ela sentiu naquele momento. Depois vem o psicopata, que é quando a criança já começa a interagir com o mundo, né? No mundo dela não é só mais a mãe, agora tem outras pessoas. E o que acontece? Ela começa a perceber que o que ela faz tem importância. Então, a criança imita um bichinho e o pai fica, vem cá, fulano, olha, meu filho aqui imita o bichinho. Enquanto tá fazendo o que o pai quer, o pai tá dando atenção. Sim. Parou de fazer o que o pai quer, porque cansou, alguma coisa assim, Sim. fica ali e o pai pega e sai. Ou, ele começa a perceber que se eu pedir pro pai, ele não vai me dar um pirulito. Mas se eu for no colo da minha mãe e pedir pra minha mãe passar pro colo da minha avó, a minha avó vai me dar um pirulito. Sim. Então, é aquela criança que vai ficar sempre articulando desde pequena o ambiente onde ela tá, né? Certo. Vai ser aquela que vai liderar nas brincadeiras, vai ser aquela que, quando crescer, vai ter um poder de liderança muito grande também, né? Normalmente, quando você vai em empresas, as pessoas que estão na liderança são pessoas que têm psicopatia alta. Por quê? Porque para elas é natural isso, né? Elas não precisam se esforçar para liderar, né? Para delegar. Para algumas pessoas é difícil pedir para os outros fazerem. Para o psicopata, não, né? Então, são pessoas que elas vão ter partes triangulares no corpo, como se fosse um triângulo invertido. Normalmente, o ombro mais largo que o resto do corpo, o queixo, como eu comentei contigo ali no começo, o queixo mais pontudo, o sorriso mais de canto de boca, um olhar que parece que vai dominar. Até esses dias eu fiz um post sobre o Luciano Davan, Luciano Hang, e se vocês olharem o olho dele, ele pode estar sorrindo, mas parece que ele quer mandar em você. Então, esse é um olho muito psicopata, né? Então... Lembrando que não é patologia. Lembrando que não é do que a gente vê nos filmes, né? Luciano, meu brother, segue nós. Então, essa criança, esse adulto, ele vai ter o poder de liderança, de articular, de delegar funções. Para ele vai ser muito fácil, né? Ele vai gostar muito de aparecer também. Ele não vai ter problema nenhum em aparecer. Inclusive, voltando, se você perceber, ele não se importa de você debochar de alguma característica dele. Desde que aquilo traga algo para ele de bom, algum benefício, né? Ele usa como marketing tudo. Então, isso é uma característica muito forte do psicopata, né? Certo. Usar tudo a seu favor. Então, mesmo que seja perder alguma coisa agora, se ele souber que ele vai ganhar depois, ele até perde.
Então, depois a gente vem para a fase do desfraude, que é a fase que forma ali o traço do masoquista, que é quando a criança percebe que tem expectativa muito grande, que os outros têm uma expectativa muito grande em cima dela. Que é o quê? Filho, você já sabe ir no banheiro. Você já sabe, né, que o pai já falou pra você onde que é o banheiro, que quando você tá com vontade de fazer cocô, você tem que avisar, fazer xixi, você tem que avisar. Mas a criança ainda não tá preparada para aquilo. Por quê? Porque a mielinização não chegou ali ainda, na parte do cóccix, né? Então, ela não tem controle daquilo ali. Ela não sabe... Ela sabe que vai acontecer, Certo. mas ela sabe quando já aconteceu. Não é que nem a gente que... estou com vontade de ir no banheiro. Então, vou segurar um pouquinho até chegar no banheiro. Ela não tem esse controle ainda. E muitas vezes os pais acabam desfraudando antes a criança. Aí isso traz... não tem a ver com idade propriamente dito, né? Não, tem a ver... momento... O momento da criança. Certo. Né? Cada criança vai ter... Tem crianças que com 2 anos já estão desfraudando, outras vão lá pelos 4 anos. Então, depende muito da questão fisiológica mesmo da criança, né? Não tem muito um padrão. E às vezes... Criança que vai em creche também, eles acabam fazendo, tipo, acelerando esse processo. Da sala inteira. Porque tem um que desfrauda todo mundo. E não é bem assim, tem que cuidar muito se a criança já consegue subir escada sem segurar no corrimão, descer a escada sem segurar no corrimão. Tem algumas questões que é possível verificar se a criança já está no período de desfraude. Certo. Né? Então, não é só, chegou em tal idade, beleza, vai desfraudar. Por quê? Porque a criança, ela entende que eles têm uma expectativa muito grande de mim, eu não quero desapontar. Saiu, não consegui segurar, não sabia que ia sair alguma coisa. Desapontei eles. Fui humilhada. Por quê? Normalmente o pai vai lá... ou às vezes até um primo que estava ali do lado. Vem cá que fulaninho tá fedendo. A criança se sentiu humilhada naquele momento. Né? Sim. Do quê? De alguma coisa que saiu dela. Então, o que ela faz? Ela começa a ficar atenta aos detalhes do corpo dela. Como assim, quando aconteceu da outra vez, eu senti que minha barriga fez tal coisa. Ela não sentiu que ela estava com vontade de ir no banheiro, mas ela sentiu uma coisa diferente na barriga. Sim. Né? Então, ela começa a perceber todos os detalhes do corpo dela para começar a entender quando que ela vai ter vontade de ir no banheiro. E ela se tranca. Então, ela tranca o bumbum. Por quê? Porque ela não consegue trancar, ela não sabe o que tem que trancar. Então, vamos trancar por onde sai. Ela tranca o bumbum. Então, ela se torna uma pessoa muito forte, muito atenta aos detalhes. Ela vai se tornar uma pessoa que ela vai segurar ao máximo tudo. Então, aquela pessoa que normalmente tá numa situação ruim, ela vai ficar até não poder mais. Por quê? Porque ela aguenta. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, tem uma coisa... manda pra fulano, que fulano dá conta. Sim. Precisa... eu não sei como resolver tal problema. Vou pedir pra fulano. Porque fulano, mesmo que ele não saiba, ele vai pegar aquele problema pra ele, vai pesquisar como é que faz e ele vai resolver. Sim. Por quê? Porque eles são fortes, eles são metódicos, eles adoram uma rotina, porque enquanto tem rotina, não tem como dar problema, né? Então, pra eles é difícil o improviso. Né? Improvisar pra eles é difícil. Um exemplo... A Dilma. A Dilma tem bastante masoquista. Então, por isso que quando ela ia fazer algo no improviso, saía, né? Do jeito que saía. Do jeito que saía. Então, isso é ruim? Não, não é ruim, né? Só que você tem que estar num ambiente em que te favoreça para aquilo. Depois disso, a mielinização chega no final, ali da medula, que é na parte dos genitais. Então, nesse momento, a criança está percebendo que o mundo tem pares. Então, o pai tem a mãe, o tio tem a tia, o primo tem a prima, enfim, né? Todo mundo tem o par. Sim. E eu? Quem é meu par? Certo. Aí a criança coloca no progenitor do sexo oposto, no caso, a menina para o pai e o menino para a mãe, a sua visão de par, o par ideal. Sim. Né? Então, a ligação, por isso que a ligação normalmente do menino com a mãe é maior e da menina com o pai é maior. Porque tem essa questão do meu primeiro amor, né? E muitas pessoas levam isso para a vida inteira. Inclusive, tem muitos relacionamentos que acabam por não se entender essa questão de que não, o teu par é outra pessoa, não é o teu pai, não é tua mãe, né? Certo. Então, isso a gente consegue verificar também, inclusive na análise. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas perderam essa primeira relação.
né? Essa primeira competição, elas perdem. Por quê? Sim. O pai tem a mãe. Ele pode te chamar de minha princesinha, você é o amor da vida dela. Só que de noite vai te dar boa noite e vai dormir com a mãe, Sim. né? Não tem, mas você tá falando que a criança tá pensando em sexo. Não, nada a ver. Sim, sim, É sim, só sim, sim. que a criança se sentiu A figura, né? trocada, A figura né? paterna ali, ou a materna, como sendo a única coisa que ela tem de ponto de equilíbrio dela, de ponto de Isso. referência dela, né? Então, e ela se sente trocada Sim. naquela situação, ela se sente excluída, né? E aí tem a dor do rígido, que é a traição, troca, exclusão, e para que isso nunca mais aconteça, o corpo dela se torna um corpo mais chamativo, mais atrativo, né? Sexualmente falando, porque depois a criança cresce, vai ser aquela pessoa que passa na rua e todo mundo chama atenção de todo mundo, né? Não que todo mundo chama atenção. E vai ser aquela pessoa também que é muito né? Vai competir muito. Por quê? Porque ela sempre vai querer ser a primeira opção de todo mundo, de tudo. Porque aquela primeira competição que ela teve, ela perdeu. Primeira E experiência. ela nunca mais vai querer fazer Sim. isso. Isso, Então- essa perda dela ali, não necessariamente é racional, né? Tipo assim, no sentido, eu perdi, né? Talvez é algo que aconteça lá dentro da mente dela É e ela tudo- perde, mas não é tipo assim, nossa, perdi pra mãe. Não é isso, né? Não. É tudo inconsciente. Certo. Né? É o consciente, né? Mais ou porque menos. tem os estudos que falam que até os 7 anos a criança não consegue ter pensamentos por ela mesma, né? Tudo são sensações, Sim, emoções, sim, percepções. Não é que ela não tem um raciocínio tão lógico assim, né? Então, tudo isso vai para o inconsciente. Então, a questão da humilhação é inconsciente, é tudo inconsciente. Sim, né? sim. E também não tem a ver com como a mãe ou pai quis que a criança se sentisse, Sim, sim. né? Que já me perguntaram, como é que eu faço para o meu filho ser mais de tal traço? Não dá. Não sei. Não tem como. A gente sabe, claro, uma das coisas que ajuda para a criança ser mais rígida é a questão de dormir com os pais. Só que isso não é bom para a criança, né? Tipo, trazem malefícios para a criança. E é aquela coisa, qual traço você queria que teu filho fosse? Qual traço você gostaria de ser? Você não gosta de ser quem você é? É difícil, né? Então, a mesma coisa a questão do masoquista. Vou desfraldar meu filho mais cedo para que quando ele cresça, ele seja uma pessoa metódica, ele seja uma pessoa que vai planejar as coisas. Independente. Mas quem disse que realmente só isso vai fazer com que ela seja, né? Tem toda a questão de como que a criança se sentiu. E vai que na fase da gestação, ela se sentiu muito mais rejeitada do que humilhada nessa fase do desfraude. Não tem como saber, né? Então, não tem como escolher o traço da criança. É algo quase singular, né? É da pessoa propriamente dito, não tem como, claro, e outra pessoa dizer assim, não, tu vai ser assim, tu vai ser assado, né? Vou criar desse jeito para ser assim. Não vai ser. É algo singular, pessoal, único, exclusivo daquela pessoa, né? Inclusive por irmãos gêmeos, com a mesma criação, né? Sim. Elas percebem o mundo de uma forma diferente. Sim. Mas enquanto um chorou 5 minutos, o outro também chorou. Deixei chorar ao mesmo tempo. Tinha 2 babás, as 2 babás pegavam na mesma hora. Só que a percepção da criança é outra. Sim. Então não tem como. Uma pode sentir mais ou menos abandonada, Isso. né? Que legal. E deixa eu te perguntar, né? Nessa questão da traço, né? De a pessoa sentir. Por exemplo, vamos imaginar, a gente é a mesma pessoa em todos os lugares. Pelo menos deveria ser a mesma pessoa em todos os lugares. Mas vamos imaginar que no relacionamento a pessoa é de um jeito, na empresa ela é de outro, e em sociedade ele é de outro. Existe essa possibilidade, vivendo a questão do traço, por exemplo, em Ásia eu sou mais afetivo, mais sentimental com minha esposa. No trabalho eu tenho que ser mais rígido, tal. E com a sociedade eu sou mais boa praça e tal. Tem essas mudanças de traço conforme o lugar onde a gente está inserido ou não? Sim, pode existir. Inclusive, a gente, com essa ferramenta, quando você mede esses traços, você consegue fazer acordos com eles, né? Eu vou precisar usar o meu traço amanhã, o meu traço rígido, que é o executor, que vai, né, executar com agilidade. Então,
que eu faço? Eu cuido dele hoje, eu deixo ele de stand-by hoje. Paradinho. E amanhã eu uso ele, eu coloco, porque o Rígido ele gosta de parecer sempre perfeito, né? E pra ele a aparência é muito importante. Então, Sim. faço uma maquiagem, coloco um salto alto, coloco uma roupa bem, né, bacana. Quando eu me sentir bem, que eu tô me sentindo confiante, aí eu vou e faço tudo que tem pra fazer. Uhum. Beleza, usei o traço. Quando eu chego em casa, eu cuido dele depois. Eu recompenso ele pelo dia exaustivo que ele teve, Sim. né? Então, tem pessoas que têm, vamos supor, um relacionamento em que tem o esquizoide, que é mais de ficar sozinho, e o moral, que gosta de falar. Se ele não cuidar, eu tô falando dos traços principais, Sim, tá? sim, Que a gente sim, já sim. conversou aqui, todo mundo tem os 5. Se ele não cuidar um pouquinho da parte emocional dele, ele vai chegar em casa e a mulher dele vai querer falar, e ele não vai ter paciência. Por quê? Porque o oral, ele precisa falar para se entender, Uhum. né? E o esquizoide, quando você falou um A, ele já sabe tudo que tu quer falar. Sim. Então, ele não tem paciência para esperar o oral Sim. falar. Então, ele precisa, para que esse relacionamento dê certo, se os dois quiserem, né? Ele precisa entender, não, então tá, então eu não vou usar tanto esse meu traço Uhum. fora de casa, para que quando eu chegar em casa, eu consiga acolher a minha esposa, Sim. né? Ou o meu esposo, Sim. né? Quem tiver o traço oral. Então, e a mesma coisa a pessoa que é oral. Ah, eu não vou deixar para usar toda a minha oralidade quando eu chegar em casa. Por quê? Porque eu vou sufocar a pessoa que tá comigo. Então, eu vou sair com amigas, eu vou sair com amigos, eu vou conversar com pessoas, eu vou comer, que Sim. também ajuda o traço oral, eu vou, sei lá, caminhar na praia descalço para ter Uhum. sensações. Isso tudo auxilia o oral. Certo. Então, quando eu chegar em casa, eu não vou precisar falar tanto, eu não vou precisar de tanto acolhimento Uhum. do meu par, né? A gente pode conversar sobre coisas que têm a ver com os dois, Uhum. sobre coisas que os dois gostam. Posso ouvir ele falando das ideias que ele tem, né? Então, tudo tem como você se moldar para cada ambiente, Certo. conforme a sua necessidade. Certo. Só que, claro, tu não perde a tua essência, né? Sim. Tu vai ser sempre o Fábio, eu vou ser sempre a Eveline, então a essência da gente vai continuar, vai ir com a gente onde for. Legal, legal. E deixa eu te perguntar, né? Tu falou ali, tu deu um exemplo e eu acabei lembrando de algo, não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não. Por exemplo, o homem chega em casa e a mulher quer falar, falar, falar. Existe algum traço que ele é mais característico de mulher ou de homem ou não tem nada a ver? Não. O que que acontece? O que que acontece é que muitas vezes a gente pensa, não, mulher tem que ser mais sentimental e o homem mais racional. A gente é criado assim, de uma certa É, forma, né? e já várias vezes atendi mulheres que elas eram muito mais racionais e elas sofriam por causa disso. Por quê? Porque cobravam dela que ela fosse emocional. Uhum. Ah, mas por que que você é assim? Nossa, você podia ser mais feminina. Só que ser sentimental não é uma característica só da mulher, Certo. né? Então, não tem isso é de homem, isso é de mulher. Uhum, O uhum. que que tem? Nós temos, a gente aprende, né, Uhum. durante o curso, a questão das polaridades, masculina e feminina. O homem, quem tem que ser o homem da casa? O provedor, a pessoa que mantém a casa, né? Quem é a parte feminina? É a parte cuidadora, a parte que está ali, não é... Muitas vezes falam de inferior, não é Uhum, inferior, uhum. né? Vou dar um exemplo para entender melhor. Uhum. A mulher tá grávida. Quem que vai ser para trabalhar, para ganhar dinheiro? O homem. Tem que ser o homem, né? É essa a questão. Muitas vezes a mulher tem que sair de casa porque às vezes não tem um homem na casa, Uhum. né? E muitas vezes o homem que está ali é um homem que tem uma polaridade que a gente chama de invertida, Certo. né? Isso não tem nada a ver com Não tem sexualidade, nada a ver com né? sexualidade. Sim. Inclusive, assim, se tu conhece alguém que tem um relacionamento homoafetivo, tu vai perceber que tem um que tem uma polaridade mais feminina e outro mais masculino, Sim. né? Então, e aí é aí que tá o conflito, que muitas vezes tem mulheres que têm uma polaridade mais masculina e aí se envolvem com homens com polaridade feminina.
porque ele é mais sentimental e ela mais racional? Não. Porque ela quer ser a dona da razão, né? E ele só quer alguém que cuide dele. Sim. Beleza. Tranquilo. Né? Então, pra ele tá bom, pra ela também tá bom. Né? Então, E vida que segue. E vida que segue. Tá certo. Se pra ele está funcionando, tá tudo certo. Né? Só que a gente entende que futuramente isso pode ser uma disfunção no relacionamento e pode trazer um problema. Entendi. Né? Porque chega um momento em que a mulher precisa ser cuidada, um dos casos é a questão da gestação, e esse homem talvez não consiga inverter de novo, não consiga ter essa questão da polaridade. Mas né? isso, pra realmente não. Então tá, qualquer coisa que acontecer aqui pode deixar que eu cuido, né? Eu vou prover essa casa. Então, tem essa questão. Mas, um traço é mais masculino, outro mais feminino, não. É tudo mais da criação mesmo. Tipo, homem não pode chorar. Isso, homem não chora. Homem chora se for um homem que tem traços mais quentes, mais sensíveis, ele vai chorar. Né? Se ele for mais frio, a mesma coisa a mulher, mesma se coisa ela for mulher, mais fria... ela não vai chorar. Não vai chorar. Então, não tem muito essa Isso não tem nada a ver de... se a pessoa é ruim, boa, não tem nada a ver disso. É um traço dela, é É uma característica, característica, né? São legal. características das pessoas. Certo. Então, E aí, como essa análise é feita através de traços da pessoa, propriamente dito, se eu fazer alguma alteração, conforme o tempo, conforme a idade, peso, algo assim, muda o meu traço? pode ter uma alteração pequena, né? Mas não nada muito significativo. Não muda a essência em si, né? Não, assim, tem gráficos que a gente chama de distribuídos, que são aqueles que quase todos os traços têm a mesma porcentagem. Aí é um gráfico distribuído. Aí pode sim haver uma variação um pouco maior, né? Mas eu, por exemplo, tenho muito mais oralidade do que esquizoidia. Meu principal traço é oral. O meu menor traço é o esquizoide. Então, isso não vai inverter. Certo. Né? Então, inclusive, teve uma fotógrafa que ela fez um estudo com pessoas antes, ela fotografou rostos de pessoas que foram para a guerra. Então, ela fotografou antes da guerra e o pós-guerra. Então, a gente consegue ver que, como ali teve um trauma muito grande, que daí foi a questão mental também, Sim, não só sim, física, sim. teve mental também, alterou até que significativamente a questão do rosto. E muito do traço que predominou ali foi do masoquista. Porque, querendo ou não, quando você vai para a guerra, você, né, tem toda a questão da pressão, Sim, né, sim, que você sim, tem que sim. suportar muita coisa, ver coisas que você não queria ver e continuar, né? Então, aí teve uma mudança, mas é porque teve um trauma muito grande, só que a pessoa ainda não perdeu os principais picos dela, né? Entendi. E outra coisa, a pessoa fez bariátrica. Se ela não cuidou do mental, ela vai voltar com o Nossa. peso que ela tinha, Uhum. né? Então, é normal a gente ver pessoas que fizeram bariátrica e depois voltam a ter o mesmo peso que tinha antes da bariátrica, às vezes até mais, né? Ou desenvolvem algum distúrbio alimentar por conta disso. O oral, ele se alimenta mais? Sim, Certo. por conta dessa fase da oralidade mesmo. Certo. Que tudo ela colocava na boca. Então, aquela pessoa que tá ansiosa, vai comer. Tá triste, vai comer. E quando isso é prejudicial, por exemplo, assim, vamos falar sobre peso, né? Vamos Sim. dar uma ideia. A área oral, na pessoa oral, ela começa a se alimentar para expor, né, esse traço dela oral. Só que isso começa a fazer mal para a saúde dela, fisicamente. Como é que compensa algo assim? Isso a gente está falando oral, Sim, como os outros teriam outras os principais situações, traços né? que têm essa tendência a ganho de peso é o oral e o masoquista, né? E o ganho de peso a gente sempre diz que tem 3 funções. É a de destaque, a de força e a de proteção, né? Certo. Então, enquanto o peso tiver uma dessas funções, se você tirar, vai ficar ruim para a pessoa. Entendi. Por quê? O oral ele precisa ser visto, né? Então, quanto maior ele for, mais fácil ele, né, de ele ser visto. A questão de comer muito é porque o oral a gente diz que ele tem sempre um vazio dentro dele, né? Então, é como se faltasse alguma coisa. Certo. E como que ele vai preencher? Ele vai fumar, muitas pessoas fumam, Trocam, bebem. né? Faz uma troca. Isso, desenvolvem vício. Continua fazendo Compra. uma função oral, por exemplo, né? Busca, traz o cigarro, leva a cerveja, vícios, Isso. né? Até a questão de compra também, compulsivas, é muito do traço oral também. Legal. Para preencher o que ele não sabe o que
tá faltando, faltando, né? sim. Mas como que preenche isso? Às vezes conversando com alguém, desabafando, né? Sendo acolhido. Leitura faz bem? Leitura faz, mas ele tá sozinho, né? Entendi. Então, Ele ele necessita de precisa de pessoas. pessoas, ele precisa de sensações. Uma das coisas também que precisa muito é de necessidades básicas. Comer, beber, tomar água, né? Comida, tomar água, ir no banheiro, dormir. Então, eu sou uma pessoa que, se eu tô com sono, eu fico totalmente estressada. Com fome? Também. Com sede? Também. Com frio? Também. Então, necessidades básicas, né? São coisas que afetam. E Aham. muitas vezes, a pessoa tá com sono, alguma coisa tá desagradável, ela vai comer. Sim, Mas não é sim, fome que ela tem, é sono, sim. né? Mas ela não sabe, ela não consegue perceber que é isso. Dá o real Né? significado, né? Isso. Uhum. Então, quando começa a afetar a saúde, é importante, claro, Uhum. médicos, nutricionistas e tudo mais, Certo. mas também entender o porquê que aquilo está acontecendo, Sim. né? Porque se você está em um ambiente ruim, a tua tendência de ganhar peso é maior, Uhum. né? Por quê? Porque você não é visto. Então, enquanto você não for visto, você vai ter que crescer. Ou, na questão do masoquista, é quando a pessoa tem que carregar muita coisa. Um corpo pequeno não carrega muita coisa, né? Quanto maior for, Sim. mais força tem, Certo. teoricamente, mais força tem, mais coisa consegue carregar. levar. Certo. Tem até uma moça que ela fala que sapo tem mais calorias do que um chocolate. Então, quanto mais sapo a pessoa engole, maior ela fica também. Certo. E outra questão é a questão de proteção, Uhum. que aí vai muito também para o traço rígido, que o rígido é um traço que chama muita atenção, né, pela questão física mesmo. Uhum. Ela está em um relacionamento, para não chamar a atenção de outras pessoas e não ter, né, problema com o par dela, às vezes ela acaba querendo omitir essa sensualidade, né, o corpo dela, para não correr esse risco. Ou quando sofreu abuso. São algumas questões que fazem com que o corpo, com que esse peso extra se torne uma capa protetora, Certo. né, Sim. da pessoa. Então, tem esses 3 fatores. Uma Enquanto não autodefesa, né? descobrir o motivo Uhum. daquele peso, dificilmente a pessoa vai conseguir Sim. perder aquilo ali, né? Sim. Não adianta E só tratar como é que eu posso dizer? o efeito. O efeito. Tem que cortar antes, né? Isso. Então, tá prejudicando a saúde da pessoa? Uhum. Vai, faz tudo que tem que fazer com o médico, nutricionista, Sim, faz os sim, exames sim. todos certinhos, mas verifica a Busca causa o também, autoconhecimento, ali, se né? conhecer, saber o Isso. porquê. Legal. Evi, eu sei que tu tem ali um canal no YouTube, se eu não me engano, Papo de Analista. E que é Papo o de analistas. O que é um papo de analistas? Papo de analistas é um bate-papo que eu e a Ana Rita Abdala, que é uma colega também analista, nós resolvemos criar a partir dos nossos papos Certo. pelo Zoom, né? Aham. Porque o curso ele foi feito online, então não tinha esse contato assim com outros alunos, é mais difícil do que uma sala de aula presencial, né? A gente Certo. sabe disso. Então, depois a gente começou a pesquisar alguns perfis. A gente se conheceu, começou a curtir conteúdo uma da outra, começou a conversar, e aí a gente pensou, né, por que a gente não passa o que a gente está tendo de troca para outras pessoas também? Né? Porque a gente via que mais analistas sentiam essa mesma falta. E também para as pessoas que buscam o autoconhecimento. Porque Certo. assim, a gente leva para o Papo de Analistas casos que são muito frequentes nos nossos atendimentos. Que eu já atendi bastante, ela já atendeu bastante, e são casos repetitivos, né? Que, eu atendi 4, 5 casos da mesma situação, mesmo gráficos parecidos. E ela também. Então, predominantemente um exemplo, pessoas com masoquista e com rígido alto são pessoas que não conseguem descansar. Então, nós fizemos um quadro, né, onde a gente fala sobre esses casos, e um dos temas foi pessoas que não conseguem descansar. E a gente dá dicas para as pessoas, a gente fala como se fosse um caso só, mas é um compilado de vários casos, né? Então, a gente fala como se fosse um caso só, e a gente dá dicas para as pessoas que não conseguem descansar, o que elas podem fazer. Mas não é como se fosse um tutorial, né? É um bate-papo mesmo. Então,
nós duas conversando sobre um caso específico e a gente dá alguns spoilers do que pode ou não fazer nesses casos. E isso é semanal, mensal? Semanal. Nas quintas-feiras a gente posta no YouTube e nos sábados a gente posta nos perfis do Instagram. Que legal. No meu e no dela, né? Uhum. São pequenos vídeos? São curtinhos, assim, no máximo 10 minutos. Acho que o maior que tem 8. Então, é bem bacana, assim, para assistir. Quando você tem um tempinho vago ali, pode assistir, que é um conteúdo bem interessante. Então, é um bate-papo entre duas amigas analistas. Isso. Duas amigas analistas, contando de alguma situação. Contando não no sentido de expor ninguém, não é essa a ideia? Não. Inclusive, tem casos nossos ali, a gente não fala que são nossos. Mas ó, vai dar uma olhada, é da Eve, tá? E aí vocês conversam e trazem essa informação. E aí tem uma boa engajamento do pessoal? O pessoal costuma perguntar muita coisa para vocês? Sim, é porque as pessoas se identificam muito, né? Porque, por exemplo, quando a gente colocou ali das pessoas que não descansam, veio bastante gente. Eu não consigo, eu sou isso aí. Como é que eu faço para descansar? Então, são problemas que as pessoas têm no dia a dia delas. Sim. Né? Então, a gente só coloca os que aparecem mais justamente para isso, né? Para que alcance mais pessoas e para que mais pessoas possam se beneficiar com aquilo ali. Sim. E esse pessoal, né, esses analistas propriamente dito, isso é um grupo de pessoas que vem crescendo hoje em dia, ou como é que é tratado essa formação de analistas propriamente dito? Tá. A formação do Corpo Explica, porque assim, tem outros cursos, né, referente à análise corporal, tem alguns que chamam de leitura corporal, mas que faz a medição, né, que coloca a porcentagem nos traços, que faz esse gráfico mesmo, é só o Corpo Explica. Certo. Né? E a escola do Corpo Explica, ela tá crescendo bastante, porque é novo, né? Certo. Porque tem 4 anos, se não me engano, na escola. Sim. Então, é um assunto novo que está chamando muita atenção, né? Então, tá crescendo bastante. A questão de analistas formados pelo Corpo Explica, aí não cresce com uma velocidade tão grande. Entendi. Porque muitas pessoas fazem o curso mesmo para autoconhecimento. Agora eles estão indo para uma linha mais terapêutica também, que eles fazem um acompanhamento com a pessoa. Tem um curso, né, de formação, mas daí tem um acompanhamento um pouquinho mais próximo. Então, muitas pessoas acabam fazendo curso para isso, não legal. Tanto para trabalhar com a análise corporal, né? Legal. E a tua análise, propriamente dito, onde tu vai fazer a tua análise, tu prefere fazer ela presencial ou tu só faz via Meet, via Zoom, ou é a tua forma de atuação? Eu estou praticamente 100% no online mesmo. Online, certo. Tanto pela questão, né, que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais, quanto praticidade também. Porque eu atendo bastante gente de fora. Entendi. Então... Tu não fica preso a uma região, uma cidade, né? E assim, a questão do presencial tem o deslocamento ou meu ou da pessoa, né? Tem o tempo que se perde nessa parte mesmo, né? Sim. Então, o online, eu acho que é o mais custo-benefício é o melhor, assim. E existe, agora uma pergunta bem pessoal, tá? Existe algum tipo de preconceito com um analista corporal ou não? Olha, tem. Assim, o que acontece, né? Como é novo e como tem outras vertentes, certo. Né? Tem a parte dos psicólogos, alguns... Né? Inclusive, tem psicólogos que são analistas corporais, enfim. Mas tem alguns que têm um pouco de preconceito, assim como tem preconceito com constelação familiar, com bioenergética, com o pessoal do coaching. Certo. Então, preconceito sempre vai ter, né? Sim, inclusive, é algo que a escola está muito... Está buscando com muita vontade mesmo... colocar isso como uma ciência. Entendi. Propriamente dita, né? Do tipo, eles estão fazendo trabalhos científicos para comprovar toda a técnica, para ter aquilo tudo comprovado cientificamente, justamente para acabar com essa questão, né? Do, é charlatanismo, não é? Então, o que nós levamos? Os nossos clientes, as pessoas que a gente atende, que elas têm um resultado muito bacana. Sim. Uma das últimas que eu atendi,
eu estava na metade da análise, ela falou assim, olha, eu posso te falar uma coisa antes de você encerrar? Eu falei, fala. Eu vou resumir o que aconteceu hoje. Eu falei, o que aconteceu hoje? 7 anos de terapia em 1 hora. Eu falei, sério? Ela, sim. Inclusive, eu vou passar tudo isso que você me falou, eu vou passar para minha terapeuta, para que junto, né, com esse conhecimento, ela dê prosseguimento ao meu tratamento. Porque em 7 anos, foi o que durante esses 7 anos, o que eles me falaram foi o que você me falou agora em 1 hora. Sem eu falar nada antes para você. Porque assim, na análise a gente não faz questionário para pessoa. Ah, A sim, gente sim, olha sim. o corpo e depois fala, né? Sim. Não pergunta, não tem nenhum questionário antes, né? Então ela falou assim, tu só olhando o meu corpo, se eu tivesse Te isso antes, respondido. Aham. mas, tipo, se eu tivesse vindo aqui antes de começar a terapia, eu já teria avançado 7 anos, porque a terapeuta ia pegar daqui para frente, né? Entendi. Então, é isso que daí, o que falam, né, acabo deixando de lado, Que porque legal. vai ter sempre alguém que vai ser do contra, né? Então, Não, eu achei legal porque exatamente isso que tu falou. Antes da pessoa abrir a boca propriamente dito, não, eu tô passando por isso, eu tô vivendo isso, eu sou assim, eu sou assado, tu analisa sem fazer nenhum tipo de conversa com ela. isso. Aham. Até às vezes a pessoa já quer, né? Chega, Não, deixa eu vir e vamos conversar. aham, vamos conversar primeiro. Não, Não calma. é assim, não me dá spoiler, deixa, e eu vou te dizer o que tu és, entre aspas, assim, né, Sim, trazer. inclusive no começo ali, eu peguei pessoas bem próximas para fazer as análises para teste, né? Para as minhas cobaias. E tinham pessoas que eu pensava assim, esse daqui vai ser a predominância de tal traço. E quando eu fazia, e eu falava pra pessoa, não, você tem predominância de tal traço. A pessoa, não, eu não sou assim. Pessoa, não, mas você é. Aí quando eu fazia o gráfico da pessoa, eu falava assim, realmente você não é o que eu falava que você é. Porque você é assim, desse jeito. Ah, não, então, é isso aí, combina mais comigo. É assim que eu sou mesmo. Que às vezes a gente pensa, a pessoa, ela é mais cheinha. Não, tem oralidade Não, ali. toda Não, cheinha é oral. não necessariamente, Exato. né? Porque tem toda essa questão do Ela tem uma arca de oral, uma parte sim, desse traço, mas não é o principal. primordial, o principal Isso. da vida dela. Entendi. Então, é muito interessante, inclusive, por ter feito com pessoas próximas, né? E ver que realmente a ferramenta, ela tem uma taxa de assertividade muito grande. Porque eu, conhecendo a pessoa, convivendo com a pessoa, não sabia que ela funcionava daquele jeito. Então, E já chegou de tu fazer alguma análise, chegar ali, não, tá tudo pronto, lindo, maravilhoso, tudo bem feitinho. Eu revisei umas 3, 5 vezes para ver se tá tudo certinho. E a pessoa não concordar e dizer, não sou isso. Já chegou nesse ponto? teve um caso, e o que acontece? Eu não fiquei tão apavorada com isso, porque quando fizeram a minha análise, eu não concordei com a minha análise. Sério? Não concordei. Eu falava assim, mas eu não sou masoquista, gente. Eu não sou. Como assim que eu sou masoquista? E, inclusive, naquela época, que masoquista é aquele traço forte, que aguenta, que suporta. É um dos meus 3 principais traços. Inclusive, naquela época, eu não estava conseguindo comer. Eu estava só tomando coisas líquidas, porque a minha mandíbula travou. Nossa. Aí... Mas eu não falei isso para analista, né? Isso eu não contei. Mas, enfim, depois de um tempo eu pensei, meu Deus, como que eu não sou masoquista? Se o masoquista é aquele que suporta, eu tava 2 semanas com dor, há 1 semana sem conseguir colocar uma colher na boca, e eu não reclamei para ninguém. Né? Como que eu não sou masoquista? Então, e aí o que aconteceu? Porque assim, quando a gente pega o gráfico da pessoa, tem várias coisas que a gente consegue ver. A gente consegue ver se ela é mais racional ou não, se ela é mais... se ela gosta de estar com pessoas, ou se ela tem ambição nata, se ela é perfeccionista, se ela gosta de executar ou se ela prefere que as pessoas façam por ela, se ela tem tendência a ter dependência emocional, se ela é uma pessoa controladora. Tem vários pontos que a gente analisa com um gráfico da pessoa. Né? Então, quando eu falei da questão, você é assim, você funciona, né? Os seus traços são esses. Sim. Beleza. Não, eu não sou. Falei, então tá bom. Então, você... Daí eu fui para outra parte, né? Falei, então tá bom. Então, me pergunta, me responda. Você é uma pessoa que você não é tão emocional? Porque pelo que a gente vê, pelo que tá aqui no teu gráfico, você é uma pessoa que você é mais racional e tal. Você
tem picos de emoção, só que você não vai ter várias emoções durante o dia, Sim. né? Eu fui conversando com ela sobre essas outras partes, né? Uhum. Aí ela concordou. Aí ela falou, não, realmente, eu sou isso. Eu falei, então tá bom. Se você é isso que eu tô te falando, é porque os teus traços são esses que eu falei pra você, né? Certo. Então, é porque, como às vezes a gente pensa muito no traço isolado, Uhum. né? Ou no A nome, pessoa, né? a pessoa fica, não, mas, você tem bastante rigidez. Acontece muito com pessoas rígidas. Você tem pico de rigidez. Daí a pessoa, não, mas eu não tenho rigidez. Porque eu não gosto de aparecer. Eu gosto de ficar isolado, não gosto de falar com ninguém. Uhum. Aí você, tá, mas você prefere criar ou você prefere fazer atividade física? Não, eu adoro fazer atividade física. Tá. Tá, mas você prefere ficar sozinha quando você vai numa festa? Você prefere que ninguém olhe pra você? Ou você prefere que as pessoas te notem? Ah, não, se ninguém me notar, eu vou ficar magoada? Tá, então o que que acontece? É que esse teu traço rígido que você fala que não existe, ele está no que a gente chama de dor. Então, você não está usando ele, você está sufocando ele, ou você está usando de uma Uhum. forma errada e ele está só na parte ruim dele. Então, ele não vai aparecer porque ele quer ser perfeito e ele não se sente perfeito. Ele não vai executar. Por quê? Porque ele acha sempre que antes de executar, ele precisa fazer muita coisa para melhorar, Uhum. né? Sabe, aquelas pessoas que... eu vou começar a fazer um podcast. Ah, mas eu ainda não tenho um cenário legal. Não, mas eu ainda não tenho um microfone bom. Ah, mas eu ainda não sei fazer tal coisa. Sabe, sempre procurando uma Sim. justificativa para não começar. Por Sim. quê? Porque não quer estar, não quer ter erro nenhum. Só que como que a gente melhora? A gente melhora fazendo, Sim. né? Então, quando a pessoa ela tá muito na dor, que a gente chama, ela acaba fugindo, né? Tendo umas fugas pro lado errado. Entendi. Por quê? Porque é mais fácil fugir do que enfrentar o problema, Uhum. né? Que legal. Então, Ô, Evi, a gente está finalizando agora o nosso bate-papo, tá? Estamos chegando no fim. Mas eu iria, uma boa oral, né? Uma boa, já com esse traço bem desenvolvido, eu queria que tu trouxesse ou uma frase, ou uma palavra, ou era outra coisa que tu acha que faça sentido e te represente nesse momento, ou represente a Eveline como um todo. Que frase e palavra tu traria nesse momento? se fosse de oral, seria um texto, né? Ela escreveu um livro sobre a Só um Eveline. minutinho, 2 horinhas aí. Olha, eu acho que é mudança. Mudança? Mudança. Porque, assim, esse momento, né, que eu estou vivendo, ele está sendo de muita mudança, tanto, né, do externo quanto do minha mesmo, né, internamente. Porque tem uma parte nova de mim que eu não conhecia ainda, que é essa parte do desenvolvimento humano, que apesar de eu estar desde dezembro, né, trabalhando com isso, é tudo muito novo, né? Sim. Tudo, cada vez é um conhecimento novo. E o que que eu percebo? Que enquanto a gente está mudando, a gente está vivendo, né? E se a gente para de mudar, a gente para de evoluir, na verdade seria evolução a palavra, nem mudança, seria evolução, porque evolução é uma parte de mudança, né? Então, seria isso mesmo, que enquanto a gente está evoluindo, a gente está vivendo. A partir do momento que a gente Certo. para de evoluir, a gente deixa de ter uma razão, né, Entendi. de existir. Então, seria isso. Nossa, que legal. Evi, te agradeço muito pela Eu que presença, pela agradeço. conversa. Aonde o pessoal pode te encontrar? Meu Instagram, Uhum. eveline.sfortes, Certo. ou no Papo de Analistas, Certo. mesmo, Papo de Analista no YouTube? no YouTube. Uhum. aham. E agora estou começando no LinkedIn também, se Ó, que quiserem. legal. Tem vaga ainda para análises? Agora em novembro já abri Chega- a agenda. já abriu a abri a agenda, agenda, certo. tem algumas vagas ainda para novembro. Se Legal. quiserem já agendar para dezembro. Tem análises de casal também, que são análises legal. combinadas, que é bem Aham. interessante. Que no caso é analisado as pessoas individualmente, né? E depois é feita uma combinação dos gráficos para mostrar quais as principais diferenças dos dois, quais as principais semelhanças, onde eles precisam se ajustar para o relacionamento fluir, né? Então tem bastante coisa bacana. E legal.
Galera, esse foi o nosso Pode Ser, um podcast muito legal, a Eveline Fortes. Sejam todos acompanhantes desse canal, acompanhem também a Eveline lá também, não deixem de seguir ela nas redes sociais, em todas as mídias. E, Eveline, muito obrigado Eu que e até o agradeço, próximo. Fábio. Até mais. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.